Olá, oitavo ano! Sou o André, professor de Ciências. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre circuito elétrico e seus componentes. Vamos lá? Para que um aparelho doméstico funcione, é necessário que ele receba energia elétrica. Isso pode ser resolvido quando se liga o cabo do aparelho à tomada e aciona a chave de ligação desse aparelho. Em questões de milésimo de segundo, ocorre o funcionamento do equipamento. Esse processo acontece por meio de um circuito elétrico. Circuito elétrico é o nome dado a uma associação de componentes que tem o objetivo de levar a corrente elétrica a um receptor. Um circuito elétrico pode ter tamanhos e ligações variadas, pois esses fatores dependem da estrutura elétrica que pretende alimentar. O circuito elétrico mais simples é composto pelos seguintes elementos. Gerador é o aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Sua principal função é fornecer energia para as cargas que o atravessam, como, por exemplo, pilhas, baterias e usinas hidrelétricas. Resistor, elemento responsável por consumir energia elétrica e convertê-la em calor, ou seja, energia térmica ou luminosa. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Como exemplo, nós temos o chuveiro elétrico, lâmpadas comuns e ferro elétrico. Condutor, além de ser o objetivo da conexão entre os elementos do circuito, é por meio dele que a corrente elétrica circula no circuito. Chaves ou interruptores são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica. Esses elementos são fundamentais para quaisquer circuitos elétricos. Juntando todos esses elementos, podemos montar um dispositivo elétrico simples. Mas mesmo um circuito elétrico mais elaborado precisa necessariamente conter esses dispositivos. A energia elétrica só conseguirá atingir o instrumento se o interruptor estiver fechado, ou seja, sem interrupção no caminho do circuito. Se a chave do circuito estiver aberta, a corrente elétrica será impedida de completar o seu percurso. Podemos classificar os circuitos de acordo com a sequência de associações dos seus componentes. Circuito em série. Em um circuito em série, os resistores estão ligados em sequência. Isso quer dizer que cada terminal está ligado ao próximo terminal, em uma relação de dependência. Nesse tipo de associação, a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer e, consequentemente, passará por todos os terminais. A intensidade da corrente elétrica será a mesma entre todos os resistores e a diferença de potencial é dividida por todos os terminais com os resistores que tiverem presentes no circuito. Circuito em paralelo. Em um circuito em paralelo, a corrente elétrica pode percorrer mais de um caminho. No entanto, ela não pode passar simultaneamente por dois caminhos. Dessa forma, apenas um caminho é percorrido. No circuito paralelo, a diferença de potencial elétrico, DDP, é a mesma para todos os resistores e a corrente é dividida por todos os terminais, com os resistores que tiverem presentes no circuito. Os principais dispositivos de controle
são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como potencial elétrico e corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle conhecidos são os amperímetros ou os voltímetros. Os amperímetros são dispositivos que medem corrente elétrica. São formados por galvanômetros, dispositivos sensíveis capazes de medir baixas intensidades de corrente elétrica, os quais se ligam em série com o circuito no ramo em que se deseja determinar o módulo da corrente elétrica. Em geral, os amperímetros têm resistência elétrica muito baixa e não devem ser ligados em paralelo em nenhuma ocasião. O símbolo que representa o amperímetro é um círculo simples que pode ou não vir acompanhado de uma seta e a letra A no seu centro. Voltímetro. Um voltímetro é um instrumento eletrônico usado para medir o potencial entre dois pontos em um circuito elétrico ou eletrônico em volts. Um voltímetro pode exibir leituras em forma analógica, um ponteiro através de uma escala em fração da tensão do circuito, ou digital, mostra a tensão diretamente como números. Alguns voltímetros destinam-se ao uso em circuitos de corrente contínua. Outros são projetados para circuitos de corrente alternada. Um voltímetro analógico básico consiste de um galvanômetro sensível, em série com uma alta resistência. A resistência interna de um voltímetro deve ser alta. Caso contrário, ele atrairá uma corrente significativa e, portanto, perturbará a operação do circuito sob teste. A sensibilidade do galvanômetro e o valor da resistência em série determinam a faixa de tensões que o medidor pode exibir. Já um voltímetro digital mostra a voltagem diretamente com números. Alguns desses medidores podem determinar valores de tensão para vários valores significativos. Os voltímetros laboratoriais práticos têm intervalos máximos de 1.000 a 3.000 volts. Então, oitavo ano, caso tenham dúvida, me procurem na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12. Estarei de plantão esperando por vocês. Tchau!